Mokushuroku no Yokishi, segunda temporada, episódio 1, Sua Majestade o Rei. Todos aqueles que compactuam com o mal se submetam à minha soberania, a autoridade do rei. Enquanto isso, o caos se espalhava por toda Liones. As pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas Anne tentava avisá-los de que o inimigo estava atacando aquele reino, e que eles precisavam confiar nela e evacuar imediatamente. E que no fim, tudo iria ficar bem, pois os Cavaleiros Sagrados do Reino e seus amigos iriam protegê-los a todo custo. Porém, neste momento, todos começam a escutar uma voz. Povo de Liones, por favor, me escutem. Eu sou Arthur Pendragon, o rei de Camelot, reino destruído durante a batalha entre o Rei Demônio e os 7 pecados capitais durante a Guerra Santa. A voz de Arthur estava ecoando diretamente em suas mentes, e com todos ouvindo, ele seguia dizendo: E agora vocês estão em uma encruzilhada semelhante à de Camelot. Ruína ou salvação? A paz da qual vocês desfrutam agora é apenas temporária. A própria história do que aconteceu em Britânia deixa tudo isso muito claro. As guerras santas de 3.000 anos e 16 anos atrás. As batalhas sangrentas incessantes entre as diferentes raças. E os humanos, em meio a tudo isso, tendo que fazer inúmeros sacrifícios. Deve haver entre vocês pessoas que carregam feridas no coração por terem perdido alguém querido na Guerra Santa. Família, amigos. Mesmo após 16 anos, essas feridas ainda não cicatrizaram e dificilmente irão. Neste instante, as pessoas emocionadas começam a falar sobre seus entes queridos que morreram durante a Guerra Santa, enquanto Arthur segue com seu discurso. As vidas perdidas nunca mais voltarão à vida, e as que sobreviveram serão atormentadas pelas feridas gravadas em seus corações para o resto de suas vidas. E ouvir isso leva as pessoas a questionar o que Arthur estava querendo dizer, pois para eles o que importava é que eles iriam continuar vivendo, carregando as memórias daqueles que partiram. Porém, Arthur Pendragon então pergunta: mas se vocês pudessem ver suas amadas famílias novamente? E se vocês pudessem confessar seus sentimentos para aqueles que morreram antes de vocês? E se vocês pudessem tornar realidade seus desejos não realizados? Só que inesperadamente as pessoas começam a pensar que ele estava brincando com elas, pois isso era impossível, e começam a chamá-lo de mentiroso, charlatão e outras ofensas. Porém, Arthur calmamente apenas diz: errado, pois eles existem aqui, em Camelot, um lugar de descanso onde ninguém tem que sofrer, sentir dor ou ficar triste. Um refúgio onde ninguém é atormentado por qualquer ameaça ou desastre. As pessoas naquele momento estavam vendo seus entes queridos naquela imagem projetada, e até mesmo Percival estava surpreso por conseguir ver seu avô. Logo então as pessoas querem saber, se elas forem para Camelot, se elas irão rever ou estar novamente com seus entes queridos. E sorrindo, Arthur afirma dizendo: meu objetivo é a salvação da humanidade. No entanto, ele deixa bem claro que não pretende forçá-los a ir para Camelot, mas ao mesmo tempo ele pede para que todos pensem bem. E por fim, Arthur finaliza dizendo: os 7 pecados capitais que salvaram Liones não são nada além de uma mistura de raças diferentes, que sem dúvidas irão trair o povo de Liones algum dia.
No entanto, o discurso de Arthur é interrompido por um ataque surpresa. Uma enorme esfera mágica de escuridão é lançada em sua direção, e em poucos segundos ela atinge o Rei do Caos. Porém, todo aquele poder de ataque não feriu Arthur. O Rei do Caos admite que não esperava menos de um cavaleiro da profecia, que não hesitou em atacar mesmo estando sob o efeito de sua autoridade de rei. Mas o príncipe Tristan enxerga seu discurso como uma mera falácia, que lhe faz ter vontade de querer vomitar. Tristan, mesmo ferido e sob o efeito daquela poderosa magia, se ergue e se coloca novamente contra Arthur. O rapaz estava disposto a lutar até a morte. No entanto, para Arthur, ele não passava de um jovem muito inexperiente e ingênuo. O Rei do Caos decide pôr um fim à sua vida, lançando contra Tristan um poderoso ataque mágico. Mas antes que o pior acontecesse, a magia de Arthur é refletida contra ele mesmo. E com seu tesouro sagrado em punho, ele conta que nunca imaginou que acabaria cruzando espadas com Arthur desta maneira. Percival fica bem surpreso ao ver que o Rei de Leones está no campo de batalha. Dreyfus também está surpreso com a vinda de sua majestade, enquanto Donnie, sem entender, indaga: como assim? Esse garoto baixinho é o Rei de Leones? E por fim, nós vemos Arthur Pendragon cumprimentando seu velho amigo enquanto diz: eu sinto muito, mas foi a conclusão que eu cheguei. Para a humanidade alcançar a verdadeira paz, os humanos devem erradicar completamente todas as outras raças. E Arthur ainda lembra do que Meliodas havia lhe dito há 16 anos atrás. Um homem não pode retirar uma promessa depois de falar em voz alta. Sir Meliodas? Por que não tenta? Quanto mais difícil for o objetivo que estabeleceu, mais vale a pena realizá-lo. Porém, Meliodas diz ter certeza que também disse isso. Mesmo que você tome o caminho errado em algum momento, os 7 pecados capitais estarão com você. E então, Meliodas promete que irá trazer Arthur de volta a si, no mesmo lugar onde eles se conheceram e lutaram juntos. Hoje, eles se reencontram como inimigos. Os 2 reis veteranos finalmente cruzam suas espadas. E após dizer que iria trazer Arthur de volta a si, o Rei do Caos, sorrindo, questiona: como assim, me trazer de volta a si? Porque eu estou bem consciente, dizia Arthur Pendragon, já com sua nova espada em punho. E ele ainda acrescenta dizendo: o mundo onde humanos e outras raças coexistem não passa de um sonho vazio. Vou colocar este mundo de volta nas mãos da humanidade. E diante dessa postura, Tristan grita dizendo que eles só estão perdendo tempo e que ele irá lutar e destruir o Rei do Caos ele mesmo. Porém, Meliodas, aparentemente bem tranquilo enquanto se alonga, diz para Tristan ficar paradinho ali mesmo. E após dizer isso, repentinamente, Meliodas desaparece. O Rei de Leones, numa velocidade surreal, avança contra o Rei do Caos, que é pego de surpresa. Sem hesitar, ele faz um ataque direto. No entanto, Arthur conseguiu se defender daquele golpe, mas Meliodas não se intimida e inicia uma sequência insana de ataques diretos. Porém, ao mesmo tempo, Arthur estava conseguindo facilmente bloquear cada um dos seus golpes. E a onda de choque gerada por cada ataque bloqueado por Arthur atingia a área externa do reino, destruindo montanhas e abrindo fissuras imensas no chão.
Vendo o tamanho daquele poder, Percival fica extremamente espantado, enquanto Donnie não tem dúvidas de que aquilo é uma catástrofe colossal e que todos irão morrer. Logo então, Dreyfus toma a frente como líder e ordena que todos fiquem de fora da luta de Sua Majestade, fazendo um retiro temporário para evacuar e guiar os civis. E Randy diz para Isolda que eles também precisam se afastar. No entanto, a garota está bastante preocupada com seu amado, pois ela deve saber que aquele estado do Tristan é como uma bomba relógio. E como já era de se esperar, ele não acata a ordem do seu pai e salta na direção dos dois. Tristan, enfurecido, se coloca entre seu pai e o rei Arthur, e mesmo com Meliodas pedindo para ele recuar, Tristan não obedece e simplesmente manda seu próprio pai ficar calado. Enquanto Arthur, vendo essa postura, chama Tristan de uma criança desobediente. E usando suas duas espadas, Tristan começa a trocar golpes com o Rei do Caos, que repreende Tristan, dizendo que ele não deve falar com seu velho e amável pai daquela forma. Arthur, então, sendo mais incisivo, desfere um golpe cortante na horizontal, que certamente decapitaria Tristan, se Meliodas não tivesse lhe puxado para baixo. E rapidamente o Rei de Leões ergue sua espada, fazendo um contra-ataque do qual Arthur consegue se esquivar. Mas não por muito tempo, pois Meliodas ativa seu poder demoníaco. O pecado da ira começa a invocar centenas de esferas negras condensadas, que se manifestam ao seu redor. Esse era o seu ataque mágico Trillion Dark. Arthur é bombardeado por uma enxurrada de esferas de escuridão. Mas, ainda assim, não é o suficiente para bater Arthur, que se revela pelo menos surpreso por Meliodas conseguir condensar a escuridão dessa forma, lhe obrigando a entrar no modo defensivo. E isso garante também a Meliodas uma abertura que ele usa para literalmente chutar o Rei do Caos para longe. No entanto, nem mesmo esse chute direto fez o Rei do Caos cair, pois ele logo se recupera e sutilmente pousa em solo firme, bem diante de Percival e Naxxis. O nosso pequeno garoto não consegue se conter, estando bem perto de Arthur. No entanto, antes que Percival cometesse uma loucura, Naxxis lhe adverte, dizendo para que ele não faça nenhuma besteira, pois aquele homem estava muito além do seu poder neste momento, e que por isso eles deveriam recuar por enquanto. Enquanto isso, lá em cima, Meliodas pergunta ao seu filho se ele está ferido. Mas Tristan é bem ríspido ao dizer que não precisa da ajuda do seu pai. Meliodas então pede para que Tristan fique calmo, para que ele acalme sua mente. Entretanto, revoltado, o rapaz começa a indagar: "Estou ferido? Eu sempre estou lutando até a morte. Você não pode me tratar como uma criança para sempre." Meliodas então, preocupado com o estado do Tristan, conta perceber que ele não pode voltar ao normal. No entanto, transtornado, o rapaz começa a gritar, repetindo inúmeras vezes: "Cale a boca, cale a boca, cale a boca! Eu posso lutar contra ele sozinho, mesmo sem o seu poder." Nesse momento, Tristan estava completamente descontrolado, dominado pelo seu próprio poder obscuro. E diante desse comportamento, Arthur começa a descrevê-lo: "Você realmente é apenas uma criança que não entende nada. Neste campo de batalha, você só está arrastando seu pai para baixo, sendo um peso para ele. Se você tivesse ficado fora do caminho, eu teria sofrido danos muito mais graves, e seu pai não teria sofrido nenhum ferimento." E somente após escutar isso é que ele percebe que seu pai estava machucado.
Porém, Meliodas diz que ele não precisa se preocupar. No entanto, Arthur comenta que o mesmo vale para Meliodas, pois esse não era o momento de se preocupar com seu filho. Entretanto, Meliodas rebate essa argumentação dizendo: se eu não me preocupar com meu filho, que tipo de rei eu seria? Como eu poderia ser o rei de uma nação? E Arthur apenas responde: então você não está apto para ser um rei. E ele segue dizendo: o que você acha que é preciso para ser um rei de uma nação? Decisão e execução. A fim de proteger o próprio reino e seu povo, você deve abrir mão de sua individualidade e suas emoções, mesmo que seja sua amada esposa e seu filho. Porém, enquanto Arthur dizia isso, Meliodas nota que a situação do Tristan estava piorando, e sem pensar duas vezes, ele parte para socorrer seu filho, enquanto Arthur perguntava se ele não compartilhava da mesma opinião. Mas, abraçada ao seu filho, Meliodas é bem direta ao dizer: não, eu não compartilho dessa mesma opinião. E diante dessa resposta, Arthur apenas sorri e diz entender. Enquanto podemos ver Tristan se debatendo, totalmente sem controle de suas ações. Ele parecia estar sofrendo muito, e Meliodas tentava contornar aquela situação, pedindo para que ele aguentasse firme. E diante desse cenário, Arthur sutilmente começa a flutuar e para logo atrás dos dois. Com sua espada erguida, ele apenas diz: então morra, protegendo seu amado filho. Arthur Pendragon tira proveito daquela abertura para desferir um ataque mortal contra o pescoço de Meliodas. E com Tristan fora de controle, Meliodas acabou abaixando sua guarda para proteger seu filho. Porém, diante de um rei sem compaixão, ambos, pai e filho, são covardemente atacados pelas costas. E lá de baixo, Percival, vendo esse momento, em desespero, grita pelo nome de Meliodas. E dentro do castelo de Leones, vemos Elizabeth derrubar uma jarra de água. Preocupado, Slader pergunta o que aconteceu, mas a rainha de Leones responde que está tudo bem, que não foi nada demais, que ela apenas sentiu sua mão tremer de repente. Logo então, nós vemos uma pessoa se aproximando dos dois, e essa era a tão famosa Tétis. Elizabeth conta para ela que tem a sensação de que algo terrível aconteceu. Porém, Tétis, que aparenta ser uma garota bem jovem, fica em silêncio, mas a mudança repentina de sua expressão entrega que ela provavelmente sabe de algo muito importante. Enquanto isso, no campo de batalha, notamos que algo de estranho aconteceu. Meliodas estava ileso, nenhum corte, nada de sangue, e nem o próprio Meliodas consegue compreender o que aconteceu. E Arthur ainda menos. Afinal, ele tinha certeza que golpeou Meliodas com sua espada. Mas espera aí, que espada? Pois a única coisa que Arthur estava segurando era uma espada quebrada. No entanto, de repente, Tristan, totalmente descontrolado, se projeta no ar. E como um míssil, ele sai desgovernado, se chocando contra o chão, quase atingindo seus amigos. No entanto, nesse momento, alguém surge segurando um pedaço da espada do Arthur, que estava imbuída com a magia dessa pessoa que diz: você é realmente um pé no saco. E em seguida, essa mesma magia começa a seguir Tristan, chamando a atenção do rapaz, que ao olhar para baixo consegue apenas ter tempo de ver um imenso clarão. Shining Bolt. Tristan é engolido por aquela magia descomunal. E após ser atingido, Tristan começa a cair em queda livre. Mas seu pai, Meliodas, estava ali para segurá-lo, evitando que seu corpo se chocasse violentamente contra o chão. Porém, mesmo muito machucado, Tristan conta para seu pai que ainda consegue lutar
que ele precisa proteger Leonis. No entanto, bem feliz, Meliodas diz para ele não se preocupar, e elogia dizendo que ele se saiu muito bem e que estava aliviado por ele ter voltado ao normal. Enquanto isso, podemos ver Gawain bem surpresa por aquela pessoa ter conseguido parar o príncipe descontrolado com apenas um único golpe. Já Doni estava bem feliz por ele estar ali. E um dos mini Percival aparece dizendo que foi por pouco, mas que agora eles irão ficar seguros. Percival então questiona se foi ele quem o chamou. E o pequenino confirma dizendo que foi até que bem fácil chamá-lo. Porém, de repente, podemos ver Arthur saltar dos escombros daquela escada em direção ao solo. Arthur então começa a caminhar na direção daquela pessoa enquanto diz: suponho que isso foi obra sua. Você deve ser um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, eu presumo. No entanto, Arthur parece reconhecer Lancelot, dizendo que tem a sensação de já ter visto seu rosto antes em algum lugar. Mas de toda forma, ele diz não se importar e revela ter ficado muito atento assim que ouviu sobre os chamados Cavaleiros da Profecia. No entanto, ele agora percebe que o poder dos presságios do antigo rei diminuíram bastante. E além disso, ele também havia notado que um dos cavaleiros estava ausente quando ele chegou para avaliá-los. Mas a única coisa que o Lancelot quer saber é se ele é realmente o Rei Arthur. E o Rei do Caos imediatamente responde: sim, por quê? E observando de longe, Narcís comenta que por mais que Lancelot seja forte, o seu oponente tem um nível de poder extraordinário. Portanto, ele não irá conseguir derrotá-lo no combate mano a mano. E coitado do Percival, o garoto quer ajudar, mas não consegue se mover. Já para Gawain, esse era simplesmente o fim do Lancelot, pois para ela, ele não passava de um idiota que sequer conseguia enxergar a diferença de poder entre os dois. Porém, Lancelot parecia não se intimidar diante do Rei do Caos, e ao erguer uma de suas mãos, algo surpreendente acontece. O Rei do Caos simplesmente começa a sangrar. Perplexo, Arthur não consegue entender como aquilo aconteceu. No entanto, antes mesmo de tentar compreender ou reverter aquela situação, o Rei do Caos sofre outra onda de impacto assim que o Lancelot fecha seu punho. E vendo isso, todos ficam pasmos, abismados, descrentes de que isso realmente aconteceu, de que Lancelot foi capaz de fazer o Rei do Caos sangrar com um único e simples movimento. E confiante, Lancelot diz para Meliodas: tio, a partir de agora, deixe isso comigo. E logo Meliodas responde de volta: sim, vou deixar isso em suas mãos, Lancelot. E observem a expressão do Tristan. Parece que ele não gostou muito do seu pai depositar toda essa confiança no Lancelot. Ciúmes? Inveja? Ou um pouquinho dos dois? Mas quem também não gostou nada dessa situação foi o Rei Arthur. O seu olhar muda drasticamente, e enquanto ele não consegue entender como Lancelot fez aquilo, ele decide se afastar, enquanto pronuncia seu nome, Lancelot, indicando que ele realmente o conhece de alguma forma. Porém, o Rei do Caos fica chocado quando o rapaz surge inesperadamente em suas costas dizendo: honestamente, você não precisa se lembrar do meu nome, desde que eu saiba que você é o Rei Arthur. Isso é tudo que importa. Lancelot então simplesmente aplica um belo e gostoso chute nas costas do Rei do Caos. No entanto, logo ele percebe que seu chute foi de uma certa forma bloqueado por Arthur, que surpreendentemente usou sua espada antes quebrada. E ele também questiona Lancelot, dizendo que esse era para ser o primeiro encontro dos dois. No entanto, ele admite sentir um certo rancor e indaga: eu fiz algo para merecer todo esse ódio?
Mas Arthur nem espera pela sua resposta e contra-ataca usando sua espada, cortando o ar, o chão e até mesmo algumas casas. Só não corta o que ele realmente queria cortar: o nosso menino Lancelot, que precisou apenas esquivar um pouco a cabeça. Só que algo despertou a sua atenção, e não foi todo esse estrago que o Arthur causou não, e sim a espada que ele usou para fazer isso. Arthur então explica que não importa quantas vezes a lâmina se parta, pois sempre uma nova lâmina irá nascer no lugar da antiga. E Arthur chama aquela espada de seu artefato do caos, com um nome que eu não me atrevo a tentar pronunciar. Porém, curioso, Lancelot questiona novamente Arthur. Mas então o que acontece com essas outras coisas aqui? E ao abrir sua mão, nós podemos ver que Lancelot estava segurando nada mais, nada menos que os dentes do Arthur. Pois é, o Rei do Caos estava agora sem alguns dentes na boca. E mais uma vez, todos ficam pasmos diante desse acontecimento. E Meliodas não parava de rir, dizendo que Lancelot realmente herdou essa habilidade de provocar as pessoas do seu pai. Mas Tristan aconselha seu pai nunca dizer isso para ele, pois ele odeia ser comparado a seu pai. Mas apesar de tudo isso, Arthur não parece estar abalado. Ele usa seu braço para limpar o seu sangue. E subitamente seus olhos escurecem, e sua comissão de frente aparece totalmente restaurada. Esse era o poder do caos. E Lancelot conseguiu finalmente despertar o interesse de Arthur, que acredita que o rapaz pode lhe entreter bastante. Mas após ver Arthur se regenerar através do poder do caos, Lancelot questiona o porquê dele não ter feito o mesmo com seu braço direito também, já que ele estava usando uma prótese. Ele completa perguntando se é verdade que ele foi comido por um gato monstro. Arthur confessa estar surpreso por Lancelot saber de tanta coisa assim, mas o Rei do Caos responde a sua pergunta. Eu era muito jovem naquela época, e essa é a minha própria punição pela minha inexperiência e fraqueza. No entanto, Lancelot, apesar de deixar claro que não se importa muito, pede para que Arthur não use aquele braço protético como desculpa depois que ele perder. Mas Arthur apenas sorri e decide mostrar a Lancelot que um braço protético não lhe atrapalha em nada. Arthur começa então a manejar sua espada numa velocidade absurda. São movimentos praticamente impossíveis de se acompanhar. E enquanto ele segue aumentando a velocidade dos seus movimentos, ao mesmo tempo ele começa a fazer um questionamento. O que vocês jovens são? Cruéis? Ignorantes? Deploráveis? No entanto, de repente, podemos ver Lancelot fazer um único movimento. Arthur Pendragon, o Rei do Caos, caiu. O que você estava dizendo mesmo? Era o que perguntava Lancelot com os pés sobre o corpo de Arthur. Aquele que correu até o problema foi Lancelot, o mais poderoso dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E ninguém consegue acreditar que Lancelot foi capaz de superar o Rei Arthur numa luta contra um cara que estava muito além do seu nível de poder e do Tristan, como dizia o Percival. Porém, Tristan conta que isso não é nenhuma surpresa, já que a habilidade do Lancelot está muito além da dele. Ele também acaba confessando que isso é bem frustrante, pois pode não parecer, mas ambos estavam no mesmo nível até 6 anos atrás. Ainda surpreso, Nassens indaga: há 6 anos atrás?
o que foi que aconteceu com ele. E imediatamente Tristan responde, dizendo que Lancelot desapareceu misteriosamente no reino de Benwick, exatamente há 6 anos atrás. Mas que 3 anos depois, ele voltou em segurança como se nada tivesse acontecido. Porém, o mais surpreendente foi que ele ganhou uma força descomunal e um poder mágico aterrorizante. No entanto, Tristan conta que Lancelot nunca falou nada sobre o que aconteceu com ele. E ele termina dizendo que a força que ele tem agora é comparável aos dos lendários 7 pecados capitais. Enquanto isso, Lancelot continua com um dos seus pés sobre o corpo do Arthur e provoca o Rei do Caos dizendo: "E aí, não tá a fim de usar um pouco esse braço direito agora?" Mas Arthur se recusa, e usando seu braço esquerdo ele faz um movimento com sua espada. Entretanto, Lancelot apenas salta para poder se esquivar. E desta forma, Arthur finalmente consegue se levantar. E imediatamente ele questiona: o segredo da sua força é a leitura de mente, correto? E ele segue dizendo: você sem dúvidas tem um grande senso de luta e uma velocidade de reação surpreendente. No entanto, você ainda está um pouco abaixo do nível de Meliodas. E sim, você só foi capaz de bloquear meus movimentos porque sabia exatamente como e quando eu iria atacar. Não estou certo? Porém, neste momento, Tristan começa a gritar, dizendo que aquele era o momento de atacar e derrotar o Rei Arthur. Mas Lancelot manda Tristan simplesmente calar a boca e diz que é ele quem está lutando ali. O rapaz então pega uma das espadas do Tristan que estava caída no chão, bem a seus pés. E em seguida, Lancelot aponta aquela espada na direção do Arthur, ativando seu ataque especial, Shining Hold. O Rei do Caos tenta fugir daquela magia, mas sua tentativa é ineficaz, pois a magia de Lancelot consegue alcançá-lo e atingir em cheio Arthur Pendragon. E como era esperado, após fazer aquele ataque, a espada que Lancelot segurava se desfaz totalmente. Edone até relembra que isso já aconteceu outra vez. Mas neste instante, Lancelot é surpreendido por alguém que fala: devo admitir, você tem um grande talento, mas ainda não é forte o suficiente para me derrotar. O rapaz inesperadamente é atingido por um golpe que vem de baixo para cima. Logo então, podemos ver que aquele ataque foi desferido por Arthur, especificamente um golpe dado pelo seu braço direito, do qual ele descartou a sua manopla. E diante daquele cenário, Percival grita pelo nome de Lancelot, que naquele momento estava diante de uma gigantesca mão, que ataca Lancelot lhe dando um tapa que o lança violentamente contra o chão. E temendo pelo pior, Meliodas avança contra Arthur, porém, algo bloqueia o seu ataque, lançando o pecado para trás. Mas logo, o Rei de Leones recupera sua postura e questiona Arthur sobre seu braço direito, já que ele mesmo havia dito que era um lembrete da sua própria fraqueza e inexperiência. Mas Arthur parece não estar tão confortável com essa situação e pede desculpas a Meliodas, pois ele confessa não ter controle sobre aquilo, já que o caos só está ali para proteger subconscientemente o seu hospedeiro, já que a morte do hospedeiro é sinônimo de perder seu lugar de estar, portanto, não tem nada a ver com sua vontade. E é por isso que também nem mesmo Lancelot é capaz de ler os seus movimentos. E o Meliodas se sente meio que arrependido por não ter afastado o caos de Arthur naquela época, independentemente do que poderia ter acontecido. Pois, se ele tivesse resolvido isso antes,
tudo isso não estaria acontecendo agora. E como era a primeira vez que Nassens e Percival estavam vendo aquelas criaturas, assustados, eles se perguntavam se aquilo era real ou uma ilusão, ou se estavam simplesmente sonhando. No entanto, de dentro daquela cortina de poeira logo atrás do Arthur, alguém fala que aquilo é estranhamente interessante. Lancelot estava de pé e praticamente ileso, e até um pouco mais animado, já que parecia que Arthur finalmente iria levar as coisas um pouco mais a sério. Já para Arthur, era uma surpresa ele ainda estar vivo, e o Rei do Caos ainda pergunta se ele consegue agora compreender a diferença entre as suas habilidades. No entanto, Lancelot começa a pular de um lado para o outro enquanto diz: tirou as palavras da minha boca, e isso só prova que você ainda não caiu na real sobre mim. E após saltitar de um lado para o outro, Lancelot muda totalmente de postura, e o seu corpo é envolvido por uma densa aura mágica. Imediatamente, Arthur sente a pressão esmagadora e ofensiva que se manifesta do Lancelot naquele momento. E através de um movimento extremamente veloz, as criaturas do caos que cercavam seus companheiros são impelidas para longe. E vendo isso, Nassens reconhece que a intensidade daquela magia era incrível, enquanto Percival, confuso, questionava: ué, o Lancelot não era canhoto? E para Tristan, se existia alguém que podia derrotar o Rei do Caos, esse alguém era o Lancelot. Porém, antes que o rapaz atacasse diretamente Arthur, algo surge repentinamente sob as suas cabeças. Todos olham espantados para o céu, inicialmente achando que aquilo era algum tipo de monstro, mas na verdade aquilo era simplesmente um gigantesco navio voador. As pessoas de Leones começam a comentar sobre aquilo, dizendo que haviam pessoas naquela coisa. Inclusive, o próprio Peliot questiona se aquelas pessoas são quem ele pensa que são. E Dreyfus confirma, pois não havia como confundi-los. Os Cavaleiros do Caos de Camelot. Entre eles estavam Mortlac, outros que apareceram durante a reunião e outros que a gente nunca havia visto antes. E claro, Ironside, que diz, para sua majestade que ele já brincou demais e que era hora dele retornar. E Arthur lá de baixo logo indaga se ele veio lá de Camelot só para lhe dar um sermão. Mas Ironside explica que um conflito em grande escala naquele momento, naquele lugar, seria imprudente, e que sua majestade deveria saber disso melhor do que ninguém. E Arthur concorda e revela sentir uma grande intenção ofensiva dirigida a eles de 3 locais: Delflaire, Benwick e a Floresta do Rei das Fadas. E essas forças ocultas pertenciam a ninguém menos do que os outros pecados capitais: Gualter, Ban, Diane e King. Mas enquanto isso, as pessoas de Leones estavam deslumbradas com aquela gigantesca embarcação, pois aquilo era a resposta de que realmente Camelot existia. E se realmente fosse isso, eles queriam ir para lá. Mas Anne, vendo e ouvindo tudo isso, fica indignada e solta o verbo: mas do que vocês estão falando? Vocês já se esqueceram? Foram eles que atacaram este reino. E quem vocês acham que estão protegendo vocês? Os cavaleiros sagrados deste reino. E ela até que acaba conseguindo abrir os olhos daquelas pessoas que realmente precisavam escutar todo esse sermão. E Ironside seguia, conversando com seu rei. Preocupado, ele questiona o que iria acontecer com aqueles que vivem à margem de Camelot
se algo acontecesse com Sua Majestade. Arthur, por sua vez, responde que ele não está sendo muito justo ao falar dessa forma. Porém, ele conta que o mesmo se aplica a ele. E, além disso, Arthur lembra, que havia lhe dado uma missão em particular. Mas Ironside é direto ao responder: fique tranquilo, se é isso que te preocupa, eu já cumpri com o meu propósito. E diante dessa resposta, Arthur logo diz: por que você não disse logo? Então tudo bem, eu irei voltar com... Mas antes de completar sua frase, inesperadamente algo surpreendente acontece. Lancelot atravessa o corpo de Arthur com seu braço. Preocupado, Mortlack chama pelo nome de Sua Majestade. No entanto, Ironside apenas pede para que todos se preparem para regressar o quanto antes. E, para surpresa de Meliodas, ele escuta Arthur dizer: Sir Meliodas, nos veremos novamente em breve. O dia de hoje rendeu muito mais do que eu esperava, e principalmente graças a você. A minha percepção mudou consideravelmente. Arthur dizia isso enquanto seu corpo desaparecia aos poucos, assim também como aquela gigantesca embarcação. E no fim, apenas a voz do Rei do Caos ecoava por aquele local. Quando eu soube da existência dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, pensei que vocês iriam apenas adicionar um pouco de tempero aos meus dias entediantes. Mas não é bem assim, pois aqui e hoje eu declaro guerra. Uma guerra para caçar os 4 Cavaleiros do Apocalipse e seus aliados, e eliminar um por um. O Rei Arthur finalmente reconhece os 4 Cavaleiros do Apocalipse como inimigos e declara guerra. A história entra numa nova fase.